Olá, meus irmãos, mais uma vez juntos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema polêmico, infelizmente. Vamos falar sobre entidades que são motivo de polêmica, que são motivo de discussão entre umbandistas, entre não umbandistas, infelizmente ainda. Vamos conversar com o Pai Valdo para nos ajudar a retirar o véu de ignorância que existe sobre os nossos amigos, os nossos parceiros, os Exus e as Pombageiras. Pai Valdo, quem são os Exus? Quem são as Pombageiras? Salve, meus irmãos, paz e alegria para todos que me escutam. Realmente, Mãe Soraya, é um tema que não deveria ser polêmico, mas a gente tem que dizer se torna polêmica precisamente por causa da ignorância, isso que você falou. Quando eu falo ignorância, meus irmãos, eu não estou querendo ofender as pessoas em termos de cultura. Para mim, ignorância não é cultura. Ignorância é falta de conhecimento das coisas espirituais no seu lugar espiritual. A tendência, infelizmente, de muitos de nós, encarnados, é pegar as coisas sagradas, a religião, que é o instrumento de religação com Deus, e adaptá-las a meu bel prazer, àquilo que satisfaça ao meu ego, às minhas necessidades de vida, de defeitos, de vícios, enfim. É como se fosse um tapa-boca da consciência, desde que eu estou utilizando a religião para provar, entre aspas, de que meus comportamentos não são tão horrorosos assim. Isso é uma tendência, infelizmente, que não é de hoje. Freud já fala disso, Jung já fala disso, em relação à psicologia, à psique mental, os comportamentos, que é aquela fuga contínua da maturidade, porque, como diz Freud, o ser humano tem medo de amadurecer, porque o amadurecimento traz responsabilidades, e as pessoas não querem ser responsáveis, porque ser responsável é se desinstalar, e isso é doloroso, é difícil. É muito melhor você estar sentado, você estar acomodado. E para manter essa acomodação, nós usamos N artifícios, infelizmente, inclusive as religiões. Quando a gente fala de Exu, Exu é uma entidade espiritual como outra qualquer, como o caboclo, como o preto velho, como a criança, como o povo cigano, como mentores de cura. Eu volto àquela palavra tão clássica, cada qual no seu cada qual. O plano espiritual é muito hierarquizado e eles têm as suas especificidades de trabalho. Então, Exu, de acordo com a Umbanda Espírita Cristã e a sua doutrina teológica, há um movimento umbandista, que é um movimento brasileiro, repito isso, para nós é muito importante, não é afro-brasileiro, a Umbanda é uma religião brasileira que tem influência afro, como tem influência ameríndia, como tem influência cristã, como tem influência kardecista, mas nem por isso ela é uma religião ameríndia, kardecista, ou seja lá o que for. Agora, muito menos afro. Nada contra o africanismo também, por favor. O candomblé é uma religião super respeitável, uma religião, quando ela é bem professada, de acordo com suas raízes, é uma religião digna, de acatamento, mas cada qual no seu cada qual. Candomblé é afro-brasileiro, Umbanda é Umbanda, é uma religião brasileira. E essa religião brasileira, no seu movimento umbandista, religioso, nós sabemos que as entidades espirituais, elas não assumem identidade. Dizemos que na Umbanda, os guias e mentores não têm identidade nem digital. Porque o que importa na Umbanda não é a identidade do guia, nós não cultuamos guias, o que importa é a mensagem que os guias têm a passar. Por isso, criou-se as linhas de caboclo, preto velho, criança, que são grandes linhas de trabalhadores, onde miríades de espíritos simples, humildes, mas de alto padrão vibratório esclarecedor, adentram para dentro do movimento umbandista, junto com seus médiuns,
trazerem a mensagem. E a mensagem é a única, é a mensagem de libertação através da reforma íntima, que se faz pelo Evangelho. Toda cura de obsessão, cura de problemas físicos, emocionais, só se realizarão com um patamar básico, com um patamar seguro, se tiver como pano de fundo a realização, a chamada mudança de mentalidade, né? Mudar os valores mentais e mudança comportamental, que vai ser o reflexo da reforma interior, à luz do Evangelho. Estou falando tudo isso para chegar aos nossos queridos Exus. Exu faz parte dessas linhas de trabalhadores. Caboclo, simplicidade, humildade; criança, pureza de coração, alegria de viver; preto velho é humildade, sabedoria; Exu, defesa, proteção, mensagem. Então, Exu ele vem como uma linha de apoio segura ao trabalho caritativo, doador dos guias espirituais do movimento umbandista. Eles são espíritos que adentram ao movimento umbandista, fazendo com que os seus perispíritos se condensem mais, se materializem para ficarem como instrumentos de defesa, verdadeiro batalhão de choque, de defesa. E para isso, para enfrentar as sombras, para enfrentar os elementos trevosos, é necessário que eles baixem a sua vibratória para ter possibilidade de agirem sobre eles, o que não poderia acontecer com as entidades em alta vibração, cujos perispíritos estão de formas sutilizadas. Então esses espíritos amigos e maravilhosos, eles assumem isso, eles sacrificialmente condensam seus perispíritos e vivem junto a nós num processo de defesa, guardando as vibrações positivas, guardando a vida dos encarnados, né, na sua caminhada encarnatória, desde que mereçam e criem afinidade com o bem, guardando os ambientes, os templos religiosos, enfim, são espíritos presentes junto a nós, para, em nome de Jesus, em nome de Deus, fazerem a defesa, a proteção e abrirem os caminhos para que nós possamos caminhar. Então, Exu é aquele que, em nome da lei de Deus, porque são agentes da lei, eles agem defendendo, protegendo e ensinando a caminhar na estrada da vida. Evaldo, o senhor acabou de nos esclarecer, né, sobre quem são os Exus. Agora, o que não pode ser considerado Exu, o que não é Exu e que infelizmente a gente vê por aí levando o título de Exu, de Pombagira, o que não é Exu, o que não é Pombagira? É com tristeza, né, que nós temos que, infelizmente, falar aquilo que não é Exu, que existe. Haja vista, inclusive, a nossa querida e amada Umbanda ser tão avacalhada, né? Achincoalhada. Há pouco tempo eu vi um programa de televisão, por acaso, né? Eu passava, a Maria do Carmo, que é a nossa amiga, estava assistindo o Silvio Santos, e estava uma brincadeira das pessoas, um ia ser mãe de santo, a outra macumbeira, e aí começaram a brincadeira de recebe pombagira, e recebe Exu, e o galo preto está aqui, a galinha preta, e nós ficamos assim envergonhados, porque é a nossa religião. E eu pensava, meu Deus, eles estão fazendo isso, eu estou com raiva do Silvio Santos porque está fazendo isso. Mas ele está fazendo isso por quê? Porque é o que em muitos e muitos lugares se apresenta. É a imagem que se apresenta. Quando a gente diz, a saída de umbandista para seitas pentecostais, para outros lugares, está muito grande, e está, eu conheço muita gente, e saem dizendo que aqui é lugar do diabo. Ou então vamos ver os kardecistas dizendo que a Umbanda só tem espíritos baixos, são espíritos inferiores. Ficamos zangados, sim, mas eles têm razão? Tem. Tem, porque é essa imagem que muitos e muitos e muitos lugares que se dizem umbandista apresentam.
uma imagem de uma religião distorcida pela maldade, distorcida pela superstição, pela crendice, distorcida pelos egos, né? A idolatria de supostos pais de santos, mães de santo, vivendo e ensinando processos de tal ignorância, de tal monta, de tal baixaria, porque o termo é este, tá? Que nos envergonha de sermos umbandistas, de dizermos eu sou umbandista, não porque eu acho que a Umbanda seja isso, mas porque é a imagem que a sociedade tem da nossa Umbanda. E até hoje vemos pessoas interessadas em politicamente ou manterem isso, acatarem isso e ainda dizerem que isso é normal. Infelizmente, não acho normal, isso não é religião. Religião é religação com Deus. E ninguém se religa com Deus na baixaria do terra-terra, na sem-vergonhice, tá? No cultivo aos vícios. O que acontece, mãe Soraya? Eu volto à psicologia. O doutor Alírio Cerqueira, né, através de seus livros, que são maravilhosos, fala muito sobre isso. Sem citar Umbanda, fala em termos mediúnicos. Como pessoas, médiuns, chamados médiuns, projetam seus recalques, seus problemas interiores, como um espelho que reflete naquilo que eles chamam de incorporação. Ou seja, na imagem de um suposto espírito incorporado neles. Então eles projetam no espírito aquilo que eles são, aquilo que eles querem, aquilo que é a ânsia interior, quem dá é a baixaria, a inferioridade. Então vamos ver por aí, em nome de Exu, coisas absurdas, né? Palavrões, excesso de bebidas, imoralidades, sabe? Corpos distorcidos, e por aí vai. Coisas absurdas para uma religião. Desde quando religião, que é instrumento de religação com Deus, seria permitido pelo astral superior que espírito de tal monta, de tal, assumisse o corpo de um médium para poder falar besteira, trabalhar, entre aspas? Isso seria um absurdo da parte de Deus. Então, ou é quiumba, né, por afinidade, trabalhando com esses médios, ou é puro animismo, que eu acredito e prefiro acreditar assim, que 85, 89% é, tá? Projeção do seu eu, projeção do seu interior, projeção da imundície que está dentro, acatar-se através do que se chama, do que eles chamam de mediunidade, ou Exu e Pombagira. Exu e Pombagira são entidades dignas de respeito, entidades que, como eu disse, sacrificialmente assumem essas formas para serem nossos protetores e defensores, que vêm nos ensinar o caminho, a melhor maneira de caminhar através dos pedregulhos do mundo, em busca sempre da espiritualidade. Como diz nosso querido Exu Malandrinho do Cruzeiro das Almas, sempre para frente e para o alto. Isso é Exu. Quanta gente vem à nossa casa, ô mãe Soraya, e chega aqui numa gíria de Exu, e quanta gente não, graças a Deus, mas muitas pessoas acontecem, né? Já ocorreu, de chegar aqui e dizer, isso aqui não é Exu, isso não é gíria de Exu, nunca vi Exu assim, nunca vi Exu falar em Oxalá, nunca vi Exu falar em Jesus, nunca vi Exu se ajoelhar. E a gente fica triste. Eles querem o quê? Eles querem o circo, a fantasia, a palhaçada, porque isso vai satisfazer a carência interior que as pessoas têm de passar o sol, tapar o sol com a peneira em suas próprias consciências. Agora, Pai Valdo, como é que uma pessoa pode identificar um Exu, uma pombagira de fato e de direito? Como ela pode se guiar para avaliar se é, se não é? Olha, em princípio, mãe Soraya, isso em relação a qualquer entidade, principalmente Exu, por causa da avacalhação, perdão o termo, mas não tem outro, que fazem com esses queridos amigos. Allan Kardec diz isso no Livro dos Médiuns. Você sabe se um espírito é de Deus, se ele é um espírito bom, pelo seu falar, pelo seu linguajar. Se é uma entidade que fala de Jesus, do Evangelho, que ele ensina a caminhar,
voltemos a nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho: pelo fruto se conhece as árvores. Se é uma entidade que une em vez de desunir, que harmoniza em vez de perturbar, né? Que fala a verdade em vez de mentir, que ensina você a se amar em vez de lhe ensinar a ter medo dele, ou seja, de quem for, né? Então, essas entidades que ensinam a ter medo, provocam vícios, desarmonia, desunião, falam palavrões de forma, né, desrespeitosa, não são espíritos bons, não são espíritos de luz, não são espíritos que vêm em nome de Jesus para pregar a cura, né, dos males, para fazer a cura dos males, pregar o Evangelho, ensinar a caminhar, tá? Orientar para o bem, para a paz e a alegria. Com certeza não. São entidades que distribuem e fazem perturbações. Porque ou são quiumas, como disse, ou animismo do médium, né? Criando esses tipos de perturbação. E quantos desses já tivemos, né, pessoas chegando aqui perturbadas por causa disso, de palavras disso, né? Pouco tempo, vale a pena colocar, né, um casal de senhores já com 30 e tantos, 40 anos de vida, à beira da separação, né, e vieram aqui conversar com o Exu aqui, o senhor Exu Malandrinho, e porque no centro de Umbanda que eles foram, uma pombagira cigana, lá, uma tal de uma pombagira, disse para a senhora, coitada, que o marido estava traindo ela com uma outra mulher secretária. E a senhora, que não estava acostumada com isso, o marido sempre foi, ficou desesperada. E chegou em casa e teve um ataque nervoso, quebrando tudo e botando o marido fora de casa, e o marido jurando que não existia nada, que nunca aconteceu nada. Até que vieram aqui, com o seu Malandrinho, fizeram um tratamento espiritual aqui, e ela se convenceu que não era nada. Depois ela foi descobrir que não era nada, não existia mesmo, né? A mulher que ela tinha dito era a secretária dele, do senhor. E descobriu que não tinha nada, a secretária é casada, tem filho, vivia bem com o marido, nunca existiu nada. Então, são espíritos perturbados que perturbam. Chamamos de perturbadores. E olha, Mãe Soraya, o que chamam de Umbanda, que não é espalhado por esse Rio de Janeiro, está assim, cheio disso. Que verdade, Pai Valdo. O que a gente pode pensar dessas ditas oferendas que a gente encontra pelas encruzilhadas das ruas, das cidades? O que nós podemos pensar disso, Mãe Soraya, é melhor nem pensar, né? Porque, veja bem, o primeiro passo da ignorância é que quando nós dizemos que Exu, ele é Senhor das encruzilhadas, ele está nas encruzilhadas, ele é o morador da encruzilhada, nós não estamos nos referindo à encruzilhada das ruas, né? De paralelepípedos ou de asfalto. Nós estamos nos referindo às entrecruzilhadas vibracionais, né? Onde as forças sutis se entrecruzam e, portanto, a força dos orixás. Ali existe um Exu guardião, protegendo. Quando fala morador da encruzilhada, ele mora ali no sentido de sua vibração, a finalidade da sua missão é proteger aquela vibratória contra as possibilidades, né, de introjeção de energias pesadas, negativas, emanadas por nós mesmos. Então, na vibratória de Oxalá, nós vamos encontrar nos entrecruzamentos a presença dos senhores guardiões, né, de 7 encruzilhadas, protegendo, defendendo esses entrecruzamentos contra essas investidas, e assim em cada raio, em cada vibratória. E os Exus e Exunizados que trabalham aqui conosco, eles trabalham sob a força dessas vibratórias, sob a força desses guardiões. Quando a gente diz Exu trabalha, mora na encruzilhada, Exu, nós estamos nos referindo às encruzilhadas, entrecruzilhadas vibratórias, energéticas, não a rua, que é material, né? Que é física. Ah, mas não tem nenhum valor? Tem valor sim, as encruzilhadas das ruas, como símbolo, como sinal, sim. Mas não para eu chegar lá e sujar as ruas inteiras, arriando padê, galinha, farofa, dendê.
Isso é coisa primitiva, né? É pura ignorância, falta de conhecimento das coisas do Espírito. A religião, especialmente a Umbanda, que disse o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que tem como base o Evangelho e mentor maior o Cristo, tem a nobre missão de nos conduzir pela mão para cima, para Jesus, para o alto, para a paz, para uma espiritualidade sadia, não para baixo, não para a terra, não para o primitivo, não para o sofrimento, a dor. Pai Valdo, finalizando, todo ano nós aqui do Cruzeiro da Luz fazemos uma festa de Exu, né? Queria que o senhor falasse um pouco dessa festa, da importância, do porquê que ela é realizada. Todo ano o Cruzeiro da Luz, o Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz, realiza sua festa em homenagem aos Exus e Pombagiras. O que ocorrerá agora no próximo sábado, né, às 17 horas. Todos que me ouvem, que puderem ouvir, estão convidados. Se trata de quê? Se trata do momento em que o templo, seus médiuns, seus frequentadores, se unem para dizer a esses amigos espirituais que aqui vêm em parceria com seus médiuns durante o ano inteiro, nos orientar, conversar conosco, nos alegrar, porque Exu é alegria. Não existe Exu sem alegria, eles mesmos dizem isso. Exu brinca trabalhando e trabalha brincando, mas ele não é de brincadeira, porque ele é agente da lei, né? Mas ele espalha alegria, porque quem cumpre a lei é feliz e alegre. Quem não cumpre a lei é triste, é passível de punição. Por isso Exu é sempre alegre. O ilá de Exu, ou seja, o mantra de Exu, é a gargalhada. Não é porque ele é cínico, safado, não. Porque a gargalhada expressa, botar para fora uma alegria interior. Estou cheio de Deus na sua lei, estou pleno. Que é muito diferente, né, das gargalhadas que a gente ouve por aí de pombagiras e etc., que são terríveis, terrificantes. Mas, enfim, é a festa, é quando o Cruzeiro da Luz se reúne para dizer muito obrigado, amigos espirituais. Obrigado, benfeitores. Queremos hoje cantar, brincar com vocês, estar com vocês, mas num momento de confraternização, num momento de alegria, porque os guias espirituais nada mais são do que nossos irmãos do mundo maior, que aqui vêm para nos ajudar na nossa caminhada. Então, isso é a festa de Exu e Pombagira, né? Ela tem como base o momento de encontro entre nós encarnados e ele desencarnado. Nós dizemos a ele, obrigado. O ano inteiro o Senhor trabalhou por nós, gratuitamente, sem nos cobrar nada, a não ser o amor e a vontade de crescer. Agora nós queremos lhe dizer obrigado, queremos nos alegrar com vocês e vibrar para que a luz do Cristo cada vez mais os ilumine, fazendo de cada um deles Exus e Pombagiras, Exus, os grandes guardiões, os grandes protetores e defensores, senhoras Pombagiras, grandes guardiões, dentro da feminilidade, protegendo e defendendo as energias, né? Contra os embates do mal, principalmente os embates do mal que volta-se a sensualidade prevaricadora jogada ao chão, muito diferente do que se diz de Pombagira, né? Elas são, ao contrário disso, defensoras da lei de Deus, principalmente no que envolve a afetividade, a sensualidade. É isso, é dizer a eles muito obrigado, e junto com eles é levar nossas preces ao Pai Celestial, que nos oferece sempre, a cada minuto, a cada dia, oportunidades 1000, para que voltemos a Ele, voltemos à felicidade que almejamos tanto. E se depender dos amigos da espiritualidade, no caso da Umbanda, Caboclo, Preto Velho, Criança e Exus, logo, logo estaremos plenos de Deus, plenos da luz, plenos da fé. Pai Valdo, mais uma vez, muito obrigada. Meus irmãos, não percam a próxima entrevista, que será sobre reencarnação. Paz e alegria a todos os meus irmãos. Que Jesus, através das sagradas vibrações dos orixás, nos abençoe a todos nós e aos nossos queridos Exus. Graças a Deus.